Salve, salve, quebrada! Eu sou a Camila Prado. Nós estamos em mais um episódio do Vozes da Quebrada, com a edição do empreendedorismo feminino. É o mês das mulheres e nada mais justo que a gente homenagear as mulheres, né? Mulheres guerreiras que empreendem e que faz aí o mundo da economia girar aqui no Brasil. E hoje eu tô com uma queridíssima que empreende no ramo da beleza, nossa amiga Keisa. Um Oi, prazer, galera. amiga. Um prazer ter você aqui. A gente vai falar de muitas coisas, né, amiga? E de Sim, como que é empreender no ramo da beleza, você sendo mulher, né? E ainda na quebrada, né, na comunidade. sim, eu que agradeço pelo convite. Oi, meu nome é Keisa, tenho 31 anos, sou cria da quebrada, sou filha, sou mãe, sou esposa, atualmente sou cristã também. É, Comecei a trabalhar no ramo, eu tinha 14 anos, mais ou menos. É, Comecei trabalhando fazendo escova de casa em casa. A Cris, que é a fundadora do podcast, foi uma das primeiras pessoas que me deu oportunidade de entrar nessa área. Aprendi muito com ela. Depois fui para outros salões e aí decidi começar a estudar, né? Porque chega uma hora que só a prática não Sim, é o suficiente, a gente sim. precisa da teoria. E aí me formei na L'Oréal, e aí decidi abrir meu próprio espaço. E hoje eu estou no fundo da casa da minha mãe, no meu salão de fundo de quintal. Eu sou uma microempreendedora, tá? Estou no início, mas tenho fé que aos pouquinhos eu vou vencendo. É que o importante é começar, né? A gente tem que Exatamente. começar, porque se não der o primeiro passo, né? A gente nunca vai saber. E como é que foi esse início para você? Como no início eu acredito que foi uma coisa mais já, faço uma escova aqui, faço ali, tipo, nada profissional. E como é que foi essa Então, jornada? na verdade, eu nunca achei que eu fosse viver disso, né? Eu tinha outro, no entanto, que eu me formei em administração de empresas. Sim. Eu tinha outro, o meu sonho era trabalhar de segunda a sexta, eu só É queria isso. CLT. E aí, depois que eu comecei a fazer cabelo, fui vendo que eu gostava daquilo e fui pegando paixão mesmo. E fui buscar conhecimento, né? Foi aí que eu entrei na L'Oréal. Eu trabalhava em uma empresa na parte de administração e no salão à noite. E assim eu fui levando, né? Cheguei a ter um salão ali na Rua 4, não sei se você Sim, conhece. conheço. Eu tinha uma funcionária que me ajudava bastante, que é a Luana. Hoje o salão que era meu agora está com ela. E aí quando eu engravidei, eu tive que fechar o salão porque eu tive problema na gestação. Quando eu ligava o secador, minha pressão subia assim Nossa. demais. E aí a minha placenta parava de mandar nutrientes para minha filha e ela não ganhava mais peso, ela não estava mais evoluindo. E aí, por esse motivo, eu precisei sair do Sai. salão e, consequentemente, fechar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, era necessário, porque eu não consegui pôr ela na creche assim que ela nasceu, ela não pegava mamadeira de jeito nenhum. E aí minha mãe me ofereceu o quartinho do fundo, né? Que era o quartinho da Hum, bagunça. E aí eu tinha muito medo de investir meu dinheiro lá, porque eu tinha pouco dinheiro e muito medo de não dar não dá certo, certo. porque de certa forma eu tiro a privacidade dela, né? Você Sim. já foi lá, você sabe como é que a gente passa por dentro da casa dela. Só que aí, um dia minha mãe falou, ai, vamos pra igreja comigo? E aí a gente foi na igreja aqui da Tamoio, da pastora Ju. Pastora Ju, eu te amo. E lá a pastora Ju orou por mim e ela falou assim: é naquele quartinho do fundo que Deus vai te honrar. E ela nem sabia de nada do que estava acontecendo. E eu me arrepiei inteirinha, me emocionei demais, porque Deus, de certa forma, estava falando: vai, que vai dar certo. Você foi só ele, você e ele sabendo e sua mãe do que estava Exatamente. Eu acontecendo. orava muito para ele me dar um sinal, porque a gente que é pobre, tem pouco dinheiro, a gente sabe que, meu, a Sim, gente tenta ser o mais assertivo possível nos nossos investimentos, nas coisas, para dar certo, né? Porque a gente já tem pouco, se der é errado. verdade. Mas, enfim, deu muito certo. Hoje eu tenho o meu salãozinho lá, que é o meu cantinho favorito no mundo. Atendo minhas clientes com muito amor.
E através disso, eu cuido da minha família, cuido da minha filha. Hoje eu tô fazendo faculdade de biomedicina. E é isso. E como foi essa trajetória, assim? Porque o dinheiro já é apertado. Aí você vai investir em algo, tem que comprar produto, tem que. E aí você lidar com a realidade e com o sonho que você tem aquela expectativa, vai dar certo, eu vou crescer. Mas e essa realidade? Como é que foi lidar com essa realidade da dificuldade, do ali agora, você vê que tipo, é apertado, eu não vou ter como. Então, como eu, no início, né? Na verdade, eu estava trabalhando sempre ali, a gente tem uma noção do que sai mais, sabe? E aí a gente vai investindo nessas coisas. O meu forte hoje no salão é progressiva, né? No início era progressiva a tradicional, que é com formol, mas aí entrou a orgânica, que virou, né, A febre, estourou, né? virou a febre. E aí depois disso eu ainda criei um protocolo meu, que é de alisar e cuidar ao mesmo tempo. Sim. E aí eu fui me Especializando. especializando nisso e apostei nisso. E aí, aos poucos, conforme vai entrando dinheiro, você vê um kit legal, de uma marca legal, e aí você vai investindo conforme vai É trabalho de entrando. formiguinha, né? Exatamente. Trabalho. E assim, entregar 100% o seu melhor no atendimento, sabe? Porque eu vejo que tem bastante gente que fica lá preocupada com o celular, de postar. Às vezes eu nem posto o meu dia lá no trabalho, porque eu me importo com a minha cliente que está lá no salão, sabe? Tipo, porque o Instagram, quando a gente fica muito tempo ali no celular, na hora do trabalho, a gente deixa de entregar, né, de ouvir a Sim, cliente, porque a escuta ativa no salão é muito importante, né? sim. Às vezes a cliente vai ali porque ela quer aquele momento para conversar, para desabafar, e você tá lá no celular, ai, gente, isso aqui, aí não E dá, você né? tinha comentado comigo uma vez que você separa um tempo, né? Você não agenda as clientes uma em seguida da outra. Você dá Não. um longo tempo, né? Para você poder se dedicar para aquela cliente. Isso, eu agendo uma cliente por vez. É muito difícil agendar duas clientes no mesmo horário, a não ser que for mãe e filha, Sim, irmãs, porque eu gosto de dar 100% da minha atenção para aquela cliente. sim. Independente, tem uma pausa de 1 hora no meio ali do horário da cliente, dá para você fazer um corte, dá para você. Não, mas eu gosto de ficar ali conversando. Às vezes, Uhum. quando tem outra cliente, a minha cliente, ela fica receosa, né? Ela foi para conversar em algo e aí não E aí tem outra consegue, porque tem pessoa, outra é pessoa, verdade. e aí eu perco a oportunidade de ajudar ela em alguma coisa, talvez. E Basicamente isso. você comentou, né, que eu queria um serviço que fosse segunda a sexta, né, aquela mente CLT. Tem muitas mulheres que não arriscam empreender exatamente por isso, né? Não, eu tenho o meu fixo aqui. Se eu for empreender, tipo, é um dinheiro que a gente não sabe, a gente não vê, a gente não tá ali planejado que você vai receber. Então, eu vejo muita dificuldade nas mulheres empreender por conta disso. Medo, né? Com medo, né, de você, mas eu não vou conseguir, aí se entra X no aluguel, isso, aquilo. Como que você lidou com isso, assim, no início? Porque eu acredito que você trabalhava de CLT antes. Como é que foi? Sim, no início, é, eu fui demitida do trabalho. Quando eu decidi abrir meu primeiro salão, eu tinha sido demitida. E aí eu tinha 6 meses para dar certo. Porque naquela época era 6 meses de 6 meses. seguro-desemprego. Eu tinha que dar certo ali. Então eu pensei, o meu seguro-desemprego eu pago o aluguel do salão, morava com a minha mãe ainda. E aí eu falei, eu tenho 6 meses para dar certo. E, eu entreguei tudo nesses 6 meses. Nossa, fez dar certo. E deu muito certo, porque o medo, ele bloqueia a gente. A gente tem que aproveitar essas oportunidades para virar a chave, entendeu? E fazer dar certo. E dali em diante, eu comecei a ter outra realidade, porque o salário que eu fazia no salão era, tipo, 3 vezes maior do que o salário do fixo. Mas é preciso ter É, coragem. porque no início ninguém tem essa visão, né? Então é um tiro no Exatamente. escuro. Aí você vai pensar, poxa, não, mas eu recebo um salário mínimo. Eu vou deixar de receber Um o salário, fixo. pra, tipo, nem sei quanto que eu vou receber. Então é aquela coisa que você falou, o medo ele paralisa mesmo. Isso. Principalmente a gente mulher, porque a gente é acostumada a ver o homem provedor. O Isso. homem, a gente foi criada assim, né? Então ainda mais a gente, né, que tem pai e mãe que é daquelas época bem antiga, a gente cresceu vendo isso, né? Então, Cresceu. o medo da mulher paralisa, fala, não, eu não vou conseguir. Sexo
frágil, né? Eles acham que Uhum. nós somos sexo frágil. E aí a mulher recebe bem menos que o homem, né? Porque se for de justo mesmo, a mulher deveria receber bem mais. E aí tem a questão do medo, de ai, mas eu não vou conseguir. E aí dá um recado para as mulheres que têm esse medo, que acham que não vai conseguir, o que você tem para falar para elas? Então, normalmente, eu sempre falo que nós mulheres precisamos nos apoiar, né? Eu acho que essa questão, até do feminicídio, vem desse medo, porque a mulher ela fica com medo de sair da relação por ter essa dependência financeira. Então, investe em conhecimento. Hoje em dia, a gente tem diversas formas de obter conhecimento. Meu, tem até faculdade de graça hoje em dia, ali no céu, pertinho. Sim, Então, conhecimento, informação e essa independência financeira. Não tenho como começar a empreender, não tenho como investir. Então, começa a trabalhar de qualquer coisa, junta seu dinheirinho para iniciar o seu negócio. E só depende de você para dar certo. Só depende da própria mulher para dar certo, sabe? sim. Ai, mas eu tenho um filho. Meu, trabalhe só. Eu mesma, eu tenho minha filha, eu trabalho no horário que ela tá na creche. Esse é o meu horário de atendimento na semana. Das 8 da manhã às 4 da tarde. Porque é o horário da creche, Sim, literalmente. E assim, no início dá muito medo, porque quando eu voltei agora, né, na minha segunda fase, depois que a Yasmin tinha nascido, e que se eu podia trabalhar até as 4, eu fiquei com muito medo, porque o meu público maior é depois das 6, que é o horário que as pessoas chegam do trabalho. sim. E eu fiquei com muito medo. Só que quando a gente entrega o nosso melhor no trabalho, as pessoas dão um jeito. Elas É dão um verdade. jeito. Ai, Keisa, eu vou folgar tal sábado, mês que vem. Já vamos deixar marcado aqui para você não perder a oportunidade e tal. Sim, Então, tipo assim, se a sua cliente gosta do trabalho, ela vai dar um jeito para fazer com você. ela vai voltar, Entendeu? né? Ou vai pegar uma folga na semana, ela vai se virar. É só você garantir o trabalho bem feito. Sim. Eu sempre, meu, quer empreender? Empreenda em algo que você goste e faça bem feito, sabe? Que aí, e coloca Deus na frente, né? Deus Deus em primeiro é em lugar. primeiro lugar que tudo vai. E quem era Keisa antes de empreender? A Keisa filha, né? Keisa Ah, irmã, amiga. Quem era a Keisa? Conta a um pouquinho Keisa era de maluca, você. né, gente? Eu acho que a minha virada de chave foi a maternidade, assim, antes de ser mãe, eu era uma Keisa, assim, que Senhor amado. É, Mas, bagunceira, não pensava Claro, eu sempre gostei de estudar, de trabalhar, sempre fui independente, mas a visão que eu tinha de crescer como eu tenho hoje, de querer ser melhor cada vez mais, eu não tinha não, não vou mentir, sabe? uhum. Eu era bem curtição mesmo. Ah, isso é infância, amiga. Como é que foi? Porque a gente inaugurou um mutirão, né? Sim, Eu falo inauguramos. porque a minha mãe veio trabalhar aqui, ela estava grávida de mim. Hoje, quarta-feira, eu vou fazer 36 anos, então, Ó. né, a gente tem muito tempo aqui. Como é que foi a sua infância? Tudo que você aprendeu em termos comunidade, em termos quebrada, conta um Meu, pouquinho a da minha sua infância percepção. era carrinho de rolemã, que a gente É, construía, lembra? lembro. Pipa, futebol, adorava ficar no madeirão ali embaixo daquela Nossa. escola, fazendo atividade. Tipo, eu era a criança raiz, sabe? De gostar de correr descalço na rua, esconde-esconde. Tipo, eu vejo essas crianças hoje tudo no celular ali. Meu, você Só sai se na rua, vocês você não não vê mais viveram. criança brincando na rua. Eu lembro que meu pai, ele fez até um projeto para a rua que minha mãe mora ali, a rua de Flor em Flor, virar rua de lazer, né? Porque era muita criança na rua e os pais ficavam malucos com os carros passando, moto e tal. E aí ele conseguiu fazer a rua virar rua de lazer, porque meu pai era professor, né? O Sim. professor Adriano, É. bastante pessoas conhecem. E a gente conseguiu fazer a 47 virar rua de lazer. E aí foi a festa das crianças, né? Porque chegava final de semana, os pais fechavam a rua com aquelas faixas, né? Sim. E aí a gente fazia a festa. Mas, assim, a minha infância foi bem gostosa, assim. Não tenho E eu muito do acho que que. essa garra que a gente tem, essa força, resiliência, eu acho que a comunidade, a quebrada, ela ensinou muito isso pra gente, né? É, A gente ser resiliente, por mais que
Algumas pessoas têm umas condições boas, outra. Mas assim, a gente aprendeu a mesma coisa, ser resiliente, a gente ter um sonho, focar ali no nosso sonho. E eu acho que a comunidade traz muito isso, né? Eu sou grata, porque eu sou, igual você falou, eu sou cria da quebrada. Então Exatamente. acho que a gente traz com a gente, né, esse valor, né, de ser resiliente, de ir atrás e de buscar. Fala um pouco de você fora do trabalho. Quem é a Keisa em casa? Olha, não é fácil, viu? Ó, eu sou dona de casa, né? Cuido do marido, cuido da casa, lavar, passar, cozinhar. Aí agora inventei essa loucura de entrar na faculdade, que não é Nossa, não é fácil fácil. estudar. A minha faculdade é semipresencial, é bem difícil, que eu fiz, né, há bastantes anos atrás presencial e eu acho que eu tenho muito mais facilidade de estudar presencial, sabe? Porque quando você Sim, tem dúvida, você já pergunta ali pro professor ou os seus colegas, né? E em troca ideias, casa, né? sozinha, estudar é triste, meu. E é isso, ser mãe também, né? Tentar. Eu tento o máximo que eu posso tirar, tipo, um dia da semana para fazer alguma coisa com a minha filha, estimular ela a gostar de brincar, sabe? Uhum. Porque as crianças estão muito viciadas em telas, eu tenho muito medo Muito medo, disso. né? Atrapalha muito no desenvolvimento e na autonomia das crianças, né? Então, eu tento fazer o máximo que eu posso, atividade com ela em casa, de colar, de pintar. E é isso, eu curto muito a maternidade, sabe? Porque, Sim. por enquanto, eu não pretendo ter filhos, então nossa, entrego tudo de mim pra minha filha pra aproveitar, porque não pretendo ter Então outro. agora vai ficar bem mais corrido, né, amiga? Porque o salão, Salão, aí casa, faculdade, casa. faculdade. É. As pessoas também têm medo de empreender por causa disso, né? Elas ficam, mas eu não tenho tempo. Ah, quando a gente quer fazer acontecer, a gente arruma um tempo. Agora eu comecei a fazer academia, menina Não. do céu. É Porque a gente muita também não coisa. pode se esquecer, sabe? Sim, A gente sim. cuida de tudo e todos o tempo todo e acaba esquecendo da gente, sabe? Então, tô com essa meta esse ano de cuidar de mim, sabe? Ir lá fazer academia, cuidar da minha saúde, da minha estética. É tão bom se olhar no espelho, se sentir bem, né? Pra você ver, né? Mulher que dizem que é sexo frágil empreende, tem salão de cabeleireiro, né? É cabeleireira, é mãe, faz faculdade, ainda faz academia. Você coloca Aí, um homem na cozinha, porque não consegue ficar um ovo lavar louça. Não não consegue, não. consegue. A gente consegue fazer Ao tudo mesmo ao tempo. mesmo tempo. Então, não somos sexo frágil, não, viu? Não Exatamente. somos. Me conta um pouquinho, a gente está com o tema, né, de feminicídio, a gente quer trazer essa mensagem para as mulheres, né, trazer um pouco, igual você falou, da sua experiência empreendendo, né, montando o seu salão. Conta um pouquinho essa parte, né, desse universo do que está acontecendo agora, né, sobre o feminicídio, as mulheres serem agredidas, serem mortas, o que que você tem, assim, uma visão sobre esse assunto? Então, dentro do meu espaço ali, do estúdio, né, do meu trabalho, eu atendo bastante pessoas que eu vejo que sofrem violências emocionais, violências verbais, né, que Psicológica. psicológica. E hoje a minha maior dificuldade é contratar alguém para trabalhar comigo por causa disso, porque o meu trabalho ele é um pouco humanizado, sabe? Eu tento fazer a cliente ficar o mais à vontade possível para falar. Eu tenho um cliente que chora, sabe? Assim, eu já Uhum. chorei com um cliente dentro do salão e tentei, né, dar apoio, fazer ela se sentir segura, respeitada. é, E é isso, eu acho que ali no espaço eu tento levar a autoestima e também tentar levar o máximo de conhecimento, informação possível para ela entender que dá para sair daquela situação, Sim. que denunciar não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem, né? Quando a gente denuncia, a gente está sendo corajosa de se Hum. expor, de ir atrás do direito, né? E é basicamente isso. Eu tento. É que o salão é meio que um refúgio, né? É um Não, é refúgio. um refúgio, não é É, meio que um refúgio, é um refúgio. é um Porque refúgio. a pessoa passa ali dentro de casa, as suas dificuldades e tal. Eu mesma, quando eu, nossa, eu vou no salão, eu quero minha paz.
né? Exatamente. Vou lá curtir o meu momento. E às vezes não. Quase sempre as mulheres vão exatamente para isso, porque às vezes não confia em uma amiga, não confia na família, porque a mulher também se sente muito culpada, né? E aí ela vai falar, ela tem medo da crítica, né? Das pessoas falarem. Então, eu acredito que a profissional da beleza, cabeleireira, manicure também, elas são bem Psicólogas. psicólogas, de a Exatamente. pessoa ir lá e desabafar. Conta um pouquinho pra E gente. essa parte, né, da escuta ativa, além da gente ter uma escuta ativa para entender o desejo da cliente, o que ela quer para o cabelo dela, a gente também entende o momento dela, qual que é a dor dela ali naquele momento. Porque às vezes ela chega, quero cortar o cabelo, corta tudo. E aí ela tá aqui segurando o cabelo assim, e aí você fala, meu, ela tá pegada no cabelo. Aí você começa a conversar, né? O que tá acontecendo? Aí ela já começa a chorar. E aí você vê que, tipo, talvez se eu cortasse o cabelo dela, ela ia sofrer muito mais, sabe? Então, Essa coisa que você fala, eu entendo o que você está falando. Porque eu vi um vídeo que uma moça ela foi traída. E aí ela chegou no salão, ela, ai, tem luzes maravilosas, o cabelo dela bem grande, cheio de luzes, super iluminada, linda. E aí ela falou assim: não, eu quero preto, eu quero preto. E o cabeleireiro dela não entendeu. Aí ele, preto? Por que preto? Ela, vai porque eu acabar quero pintar de o preto. cabelo Aí ele, dela. não, vamos conversar. O que tá acontecendo? Aí ela começou a chorar. Eu fui traída e ela é morena, eu quero ficar morena. Ele, não, você não vai fazer isso com você. Ela é ela, quem Exatamente. perdeu foi ele, você. E aí convenceu, e é exatamente isso que você está falando. O que a pessoa quer ali no momento é de acordo com o que ela está passando, e depois ela pode até vir a se arrepender, né? E você tem essa função de conversar e buscar o problema ali, Isso é né? muito importante. E às vezes a gente só consegue ter essa escuta ativa se o atendimento realmente for Humanizado. humanizado e for. Porque se tá ela e mais 3 pessoas ali que tem cabeleireiro, que consegue atender 3 pessoas ao mesmo tempo. Mas aí não vai conseguir dar esse tipo de atenção para todas, sabe? Sim. Então, e essa questão do feminicídio, a gente percebe ali, fazendo esse Socorro, né? atendimento. É, a A gente pessoa. consegue dar socorro fazendo esse Sim. atendimento, sabe? Mais humanizado, é, criando essa conexão mesmo, sabe? Que olha, você pode contar comigo, eu tô aqui para te ajudar, se você quiser e tal. Eu comecei dessa forma, você pode começar assim também e tal. Porque assim, a gente sabe que aqui, principalmente onde a gente mora, tem muito, né? Muito. Nossa, Tem, eu posso tem contar demais. não sei se cabe nos dedos da minha mão É, a quantidade de mulheres que eu sei que sofrem sim. aqui, entendeu? E é um absurdo também essa faixa etária, né? A idade. Tem muita menina nova sendo agredida, sendo calada. E aí a gente fala, meu Deus, onde vai chegar, né? E assim, elas chegam num salão totalmente destruída psicologicamente, fisicamente. E de início, assim, a gente até identifica, né? Pode até ter identificado. Mas é um jeito de chegar, né? De falar, tem todo como que eu falo, um preparo, né? A gente não vai chegar invadindo a vida da pessoa, Não. né? Então, assim, eu vejo assim, você cuidar, o fato do seu cuidado, você ali começa a ganhar confiança, né? Isso. E aí a pessoa se sente à vontade. Então, assim, além de cabeleireira, é psicóloga, é conselheira. E Porque não assim tem só vai. coisa só de você ouvir, de você aconselhar, é coisa do acolhimento, porque eu posso dar uma palavra, mas a pessoa não se sente acolhida, Exatamente. né? E aí como que funciona assim? Aí depois sempre tem aquele laço, né? Você conversa, virou amiga de cliente, virou amiga. Como que você lida com isso? Eu tenho. Nossa, eu viro amiga de quase todos os meus clientes. É muito difícil. Eu tava conversando. Hoje eu fui no Salão da Luana e a gente tava conversando sobre isso, sabe? Meu, como é difícil contratar alguém para trabalhar com a gente, porque tem que ser pessoas que tenham a mesma energia, que pensam da mesma forma, porque o que você fala dentro do meu salão morre lá dentro, sabe? Eu Sim, não levo para ninguém, eu tento te aconselhar, eu tento buscar formas de te ajudar, mas é eu e você, sabe? E é tão difícil encontrar pessoas que não vão te julgar, sabe? Assim, sim, que só vão querer te ouvir, te ajudar da melhor forma sim, possível, falar o que você é, o que é certo, mas sem te julgar, sabe? Porque hoje em dia, principalmente questão de separação, sabe? Eu acho que uhum, tem tanto feminicídio porque as mulheres também têm medo de ser julgadas, né? O povo acha que, ai, casei tem que ser para sempre e tal, e não é assim. não, É muito importante, porque
Eu acho que vem também dessa coisa de começar a namorar, em 2 meses já casa, em 3, 4, 5 meses já engravida, e aí você vai conhecer a pessoa depois que você tá grávida. Sim. E aí fica difícil de separar, né? E aí vem essa questão aí de apanhar, de aguentar humilhações e vai É, e indo, vai né? indo. E daí por aí E afora. Mas eu vejo também que, assim, principalmente onde a gente mora, na comunidade, algumas, eu não vou generalizar, algumas meninas, elas. é, Porque os pais de antigamente é muito rígido, né? Hoje em dia, pai e mãe é Nutella, né? Perto do. do que era E antes. às vezes, muitas das vezes, passa por dificuldade em casa, não tem o apoio, né, dos pais, não tem pai amigo, mãe amiga, e às vezes a menina ali novinha acha alguém e já vai embora, vai morar, já engravida já pra sair de casa. Então é importante ser mais amigo dos seus filhos, ser mais parceiro, Verdade. para sua filha não vir a fugir de casa por conta, né, que você porque tem um relacionamento com pai tóxico, que não, né? Eu sei que adolescente é rebelde mesmo, novo pai e mãe, né? Isso daí é uma exceção. Eu falo de lares assim tóxicos, né? Que os pais não dão acolhimento, não conversa, pais agressivos, né? Então a menina assim acha ali um rapazinho já E e sofre aí, as consequências, né? né, se foi criada por um pai agressivo, se casar com uma pessoa agressiva é consequência, né? Porque você vai achar É, que é normal. que tem aquela coisa de você procurar um pai num relacionamento, né? Aí Exatamente. vem o apego emocional, que eu falo que a mulher também tem que se cuidar, o lado emocional, né? Muito Porque a importante. gente, apego emocional é o pior que tem, né? A gente tá vendo que a pessoa ali não faz bem e o Não sabe emocional não. viver sem, Sim, né? E às vezes a pessoa não sabe nem explicar porque que não sabe viver sem a sim. outra pessoa, né? É muito intenso, né? E eu vejo também essa coisa de que as clientes vão no salão, desabafa, isso é maravilhoso. Mas eu vejo também como um propósito, né? Você é cristã, conta um pouco da sua história cristã, como começou, e a gente vê como propósito, porque quando a gente tem esse lado espiritual, mas né, a gente entende que não é só uma conversa, Deus vai agir ali, né? Então é um propósito. Conta um pouco da sua. Bom, no final do ano retrasado, 2024, em novembro, eu tava tendo muitas dores de cabeça. E aí meu marido começou a falar, meu, vai atrás do neuro de novo. Meu, eu passei em neuro a vida inteira. Tipo, minhas essas dores de cabeça infernais que eu tenho, começou com 11 anos de idade, quando eu menstruei. Quando eu menstruei já começou. E aí eu passava, no início eu até convulsionava. Tipo, a dor era tão forte que eu convulsionava, eu desligava, assim. E aí minha mãe começou a correr comigo no neuro. O neuro faz diversos exames e não acha nada. Já cheguei a ficar até internada, que o neuro falou, tenho certeza que tem alguma coisa, não é possível, muito nova para sentir essas dores tão fortes e tal. E nunca ninguém achou nada. E aí, em 2024, no finalzinho, meu marido falou, não, você precisa ir atrás de novo, não é normal e tal. Aí tá bom, lá vai eu atrás de novo. Aí o médico me pediu vários exames, ele achou um probleminha na minha cabeça e pediu para mim fazer aquele exame da medula, sabe? Sim, E aí eu fui, fiz o exame, só que tinha que ficar deitada 24 horas. E aí fui para casa, fiquei deitada 24 horas. Passou essas 24 horas, eu fiz exame na sexta, fiquei deitada o sábado, a sexta inteira e o sábado. No domingo, quando eu fui levantar, eu não aguentava. Tipo, eu não conseguia ficar em pé, minha cabeça parecia que ia explodir. E aí eu fiquei com medo, falei pro meu marido me levar pro hospital porque tem alguma coisa errada. Tipo, era uma dor surreal, só que quando eu deitava, parava. Se eu deitasse, parava, se eu levantava, vinha dor muito loucamente. forte. Aí ele me levou pro hospital. Chegando no hospital, a gente explicou que eu fiz o exame e tal. E aí veio um neuro falar comigo e falou: vou precisar te internar, porque. Não, ele primeiro me pediu uma tomografia. Aí fiz a tomo, e aí me chamou para conversar e falou: vou precisar te internar, porque a sua medula, quando a gente coloca a agulha para fazer o exame,
Quando tira, normalmente o buraco, né, sai um pouquinho. É igual furar o braço. Você fura pra tirar sangue, quando tira, normalmente sai um pouquinho de sangue, mas logo estanca. para. A minha medula não, ela continuou vazando o líquor. E esse líquor que sai da medula, ele é da cabeça, né? E aí, o que aconteceu? O meu cérebro ficou meio que solto, foi isso que eu entendi. Ele me explicou dessa forma. Seu cérebro tá solto aí dentro. O líquor que tem que ficar em volta dele pra proteger ele, não tem. Você não tá conseguindo. O seu corpo produz, mas nele não dá tempo de subir, porque fica vazando. Então, você tem que ficar deitada aqui, internada com a gente, deitada o tempo todo. Só que eu tenho ansiedade. E, falei, lascou. Como que eu vou ficar deitada, tipo... Aí ele falou, então, nosso primeiro protocolo vai ser você ficar 48 horas deitada, fazer xixi, cocô, comer, beber, deitada. Não pode Não levantar. pode levantar. Aí foi assim que eu fiquei durante 48 horas. No finalzinho das 48 horas veio uma equipe de médicos falar comigo, que é lá na Vila Lobos, ele chama que é equipe da dor, né? E aí eles me falaram, olha, Keisa, a gente vai seguir esse protocolo que você tá até amanhã. Se não der certo, a gente vai te levar pro centro cirúrgico. E lá a gente vai tirar um pouco de sangue do seu braço e injetar na sua medula para esse sangue coagular no buraco e parar de vazar, né? Senão você não vai conseguir ficar em pé nunca mais. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, mas existe um porém. Se o sangue entrar na sua medula, você vai ficar paraplégico. Meu Deus. Aí ali, eu falei, não vou ficar paraplégica. Tipo, se em 1 milhão isso aconteceu comigo, quantas pessoas fazem esse exame da medula, gente? E Sim. nada acontece, aí, tipo, eu sou muito pessimista nessas coisas, sabe, gente? Eu não consigo manter o pensamento positivo quando eu tô nessas situações. Eu já falo, já era, vou morrer. Acabou tudo, meu Deus. Eu sei que eu só sabia chorar, porque eu queria segurar minha filha no colo. Não queria ficar dependente das pessoas. E ali foi quando eu fiz as minhas orações assim mais sinceras possíveis, A sabe? Yasmin tinha quanto tempo? Ela tinha 2 aninhos. E ali eu entrei em pânico mesmo. E só mulheres podiam ficar comigo, porque meu convênio é enfermaria. Aí nas primeiras noites foi minha mãe, depois foi a minha madrinha, que é evangélica. E eu lembro que eu alucinava, né? Porque eles me davam muito. É tipo uma sedação, sabe? Um antidepressivo. Pra controlar a ansiedade, porque eu sentia que eu ia morrer, meu coração ficava acelerado demais, minha pressão ficava lá em cima. E aí a minha madrinha, quando ela foi passar a noite comigo, eu lembro que eu escutava ela orando o tempo todo, orando o tempo todo, orando. Ela orava muito. E eu também tentava orar, mas eu tava tão sedada, eu delirava, assim, sabe? E aí, no dia seguinte de manhã, ela olhou pra mim e falou: agora você vai levantar. Eu tava muito suada, assim, sabe? Eu suava muito porque os remédios me faziam suar, sabe? Eu não sei explicar. Não sei se era dor também, um medo. Aí ela falou assim: a gente vai levantar e você vai tomar um banho. Aí eu falei: você tá louca? Eu não consigo ficar em pé, eu não posso levantar. Aí ela falou assim: então a gente vai orar agora. E quando a gente terminar a oração, você vai levantar. E eu pensando, meu, que louca, pelo amor de Deus. Aí eu lembro que ela chamou uma enfermeira para colocar um plástico no meu acesso. E a enfermeira falou: não vou colocar plástico nenhum no acesso dela, porque ela não pode levantar, ela não vai tomar banho. E eu olhando pra cara da minha madrinha pensando, meu, que louca, o que ela tá fazendo? Aí ela começou a orar, e falando, Senhor, eu confio em ti, que não sei o quê. E eu não tinha força pra orar falando, então eu ficava só mentalmente, tipo, Senhor, me ajuda, por favor. E naquela mesma manhã, eu iria pro centro cirúrgico. Aí ela terminou de orar, ela falou assim, você confia em Deus? Aí eu falei, confio, ela, então você vai levantar, vai entrar naquele chuveiro e ele vai limpar você, ele vai tirar essa dor de você. E ela falava desse jeito. Aí eu entrei, levantei. Eu lembro que quando eu levantei, eu senti uma pontada tão forte na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô fazendo merda. Mas fui. Entrei no chuveiro e lá ela ficou intercedendo por mim, orando e eu tomando banho. E eu te juro por Deus, tá no céu. Eu sentia a dor indo embora, assim, com a água, sabe? Assim, ó. Eu sentia. E aí, quando o neuro chegou, coisa de
meia hora, assim, depois que eu tomei banho, quando o Neuro chegou e ele me viu sentada na cama, ele veio com a mala, na verdade, o Neuro já chegou com a malinha dele, assim, Já pra pra passar a operar. noite comigo lá no Sim. hospital, né? E aí, quando ele entrou, que ele me viu sentada, ele falou: sério que você melhorou? Aí eu falei, sério, ele, nossa, Nossa. tipo, aí eu comecei a chorar, sabe? Eu fiquei muito emocionada. E ali foi a primeira vez que eu senti de verdade o Espírito Santo, sabe? Tipo, é um Uma testemunho, experiência. assim, que uma experiência que eu nunca mais queria deixar de sentir. E aí eu prometi para Deus que eu nunca mais ia fazer nada que prejudicasse a minha saúde, sabe? Ficar bebendo, fumando. Eu decidi que eu não ia mais fazer. E aí isso aconteceu em novembro, em fevereiro eu me batizei, né? Eu já estava indo na Lírio, mas aí, né, esse foi o pontapé, Tipo um empurrão. que aí eu decidi me batizar e desde então eu venho aí, né, tentando crescer cada vez Sim. mais na religião, mas é difícil, não é fácil, né? Na minha casa, assim, na minha família, eu sou a única evangélica, meu marido é católico, meu irmão é macumbeiro, minha cara é macumbeira, mas assim, todo mundo tem um coração muito bom, eu não consigo ser religiosa, assim, a ponto A ponto de não de gostar. Ai, eu tenho amigos maravilhosos que são da Umbanda, que são do Candomblé, e tá tudo bem, né? O importante é um respeitar o outro e assim seguimos. ser cristão é isso, né? Não fazer exceção Exatamente. de pessoas. Deus E é amor, aí, né? é, Então, quem somos nós para julgar alguém? e é bom quando a gente fala assim de testemunho, né? O que aconteceu comigo, né? Às vezes Exatamente. é. Mas a maioria, né? Todo mundo que tem um relacionamento com Deus tem um testemunho para contar. E é muito lindo, né? A forma como que ele age. É igual você falou, ah, eu sou muito pessimista, mas não é, porque tem situações que faz a gente acreditar que não vai Que é acontecer. impossível. É. E aí vem Deus E assim, esse testemunho é muito impactante, eu fiquei toda arrepiada. E é bom para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Porque muitas pessoas tá desenganada por médico, tá passando por uma dificuldade que acredita que nada vai acontecer. Essa é a minha realidade e nada vai acontecer. Mas a gente tem que exercitar a fé, a gente tem que acreditar em Deus, que vai acontecer, que Deus vai fazer. Eu já contei o testemunho para você, né? Sim. E Deus ele fez, ele vai fazer, ele é o mesmo ontem, hoje ele não mudou e ele pode sim, né? Ele pode sim mudar a sua vida, ele pode sim mudar resultado de exames, ele pode mudar o Transformar. cativeiro, transformar. E Deus ele é maravilhoso, né? Exatamente. E sem exceção, assim, em todas as áreas da nossa vida, né? Exatamente. Todas as áreas. E você falou que você é muito ansiosa, você tem ansiedade. Como é que você lida com isso, né? Porque a pessoa ansiosa é muito, né? Eu acho que eu já era ansiosa, mas ficou pior depois que eu virei mãe. Eu lembro que quando eu coloquei a minha filha na creche, teve um problema, acho que foi no Rio de Janeiro, do cara que entrou na escola e matou as crianças, e aquilo, meu, acabou comigo. E aí eu ficava na porta da creche pensando, meu Deus, se eu vir aqui, sabe? E como que uma pessoa é capaz de matar as crianças, sabe? É, Como? Entrar numa escola ali. Você deixa seu filho na escola esperando que é o lugar mais seguro, sabe? sim. Assim, quem vai imaginar que quando você for buscar aconteceu uma tragédia e você não tem mais seu filho? Então, isso mexeu muito comigo, virou um gatilho tão grande na minha cabeça que eu fiquei muito ansiosa, tinha medo de sair sozinha com a minha filha e alguma coisa acontecer, alguém bater no carro. Ixi, eu imaginava diversas situações, assim, um medo muito grande de perder ela. E aí, isso até piorou a minha enxaqueca, né? Porque o nosso cérebro das pessoas que têm enxaqueca, eles são muito sensíveis a emoções, né? Sim. Então, o meu neuro me trata com antidepressivo por causa disso. Pra eu ficar mais calma, não ficar tão ansiosa e nervosa pensando Ah, nas quando coisas. eu passo com um pico de estresse assim muito alto no outro dia, é batata. Enxaqueca. Tem pessoas Enxaqueca. que têm problema no estômago, né? Fica vomitando, passa Sim, mal. Tem pessoas que é na pele, né? Psoríase isso. e por aí vai. O meu é a enxaqueca, ela ataca de uma forma assim que, meu Deus do céu, eu fico tipo uma semana assim, sentindo Mas eu dor. acho que a espiritualidade também ajuda muito, né? Muito. Você ali com Deus ali, acho que, nossa, é 100%. Porque na Bíblia mesmo diz, né? Vem a mim, todos estão cansados, que o seu fardo será leve, né? Então, Exatamente. quando a gente lança, né, para Deus, tudo fica melhor. Então, acho E que a gente também começa a
a questionar, ao invés de a gente questionar pra que isso aconteceu, a gente fica assim, por que aconteceu isso? O que dá pra fazer? Não, por que eu tô passando por isso? Como eu posso fazer pra melhorar, Sim, né? A gente começa a sair do lugar de vítima, né? sim. Peraí, tem um E propósito. uhum, Alguma coisa vai acontecer. tá Deus, dando errado, então é tá me porque talvez não é pra mim por aqui, Isso. Nossa, sabe? não deu certo. Não, mas Deus falou pra mim pra esse caminho, né? Exatamente. Tipo, ai, vou tentar fazer uma coisa, não deu muito certo. Aí a gente, quando a gente é cristão, a gente já pensa assim, sai livramento. Deixa pra lá, vou por aqui que é Vou por aqui que é melhor. melhor. E é assim, né? A gente vai mudando essa forma de pensar, sair do lugar de vítima mesmo, né? Começa a enfrentar o problema Sim, e ir atrás da solução. É a melhor coisa, porque se ficar sofrendo ali à toa, ou outra coisa que eu aprendi também na igreja é, quando você tem um problema, você tem que ir atrás da solução. Você não pode perder seu tempo contando seu problema para as pessoas que não vão sim. poder te ajudar. Então, eu tenho um problema, ai, Camila, eu tô passando por isso. É Você o vai famoso poder me mimimi, né? ajudar? Não. Então, eu só tô perdendo tempo contando para você, que talvez você possa contar para outra pessoa e virar assunto, sabe? É Sim. igual quando as mulheres brigam com o marido, ou o marido fica contando, ai, porque as pessoas pegam um ranço do seu marido e daqui a pouco você tá lá toda feliz com ele. É, aí você Tá fala, entendendo? meu, eu peguei ranço do fulano e ela tá lá, né? Não resolveu o problema e ainda fica falando pras Exatamente. Então, pessoas. você só vira assunto. Meu, você tá com um problema, vai atrás da solução. E, e é isso. Então, a gente, igual eu falo sempre, né? A gente tem que aprender mesmo com os problemas, com erro também. Eu acredito que você, no começo da sua empreendendo, aí você errou muito. Porque Ah, hoje em erro dia, até hoje, amiga. aí hoje em dia você olha e fala, meu, eu fazia cabelo assim, eu fazia aquilo, eu fazia, né? Então a gente tem que aprender mesmo com os erros, né? E bola pra frente, é igual você falou, não tem que se vitimizar. Tem que arregaçar as mangas e vamos É, embora. quando a gente começa a entender, a gente também tem que pensar o seguinte: tentar ser o mais certo possível, sabe? Porque Deus, ele não entra em projetos errados, né? Esse Sim, é o meu ponto de vista, tá? Tipo, começar com coisas, sei lá, roubadas, né? Dinheiro errado, coisas ou erradas. prejudicar alguém Ou para. prejudicar alguém, né, para se dar bem. Ou fazer algo que possa afetar sua família, né? Porque Sim, tem uma frase que eu gosto muito que chama que fala assim: nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Então, meu, se é algo que pode prejudicar seu casamento para você crescer, né? Porque tem muitas pessoas que são deslumbradas, né? sim, Então, se vai prejudicar uma família, não vai ser sucesso. Não, não compensa, sim. entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho. Tentar ser o mais honesto possível, fazer tudo da melhor forma possível e que não vá prejudicar ninguém, nem você mesmo. E Deus com certeza vai abençoar. Sim. E o que que a Keisa de antes de quantos anos que você tem de profissão, assim? Eu tenho 15 anos. 15 anos. O que que a Keisa de 15 anos atrás falaria para essa Keisa que está aqui na minha frente? Nossa, você me surpreendeu. Acho que ela falaria isso. A gente Nossa, a conseguiu. gente conseguiu, cara. Você conseguiu virar o jogo. Sim. E o que essa Keisa falaria para a Keisa de um tempo atrás? Juízo, mulher. Calma, dava Calma, calma, juízo. juízo. É, mas Porque eu eu acho não. importante a gente olhar para trás assim da nossa trajetória e falar, meu, valeu a pena. É, Porque o maior testemunho é o nosso. E sim. eu vi até um vídeo esses dias de você sentar e você contar o seu testemunho para você mesmo. Porque isso eleva muito a nossa fé e faz a gente acreditar que, nossa, Deus me tirou daquilo, era, né? E Sim, e hoje, assim, tem coisas que a gente nem acredita que passou, né? é, Meu Deus, quando a gente tava passando por aquilo, parece que o mundo ia acabar, que tudo ia desmoronar, e aí hoje você fala, cara, consegui vencer, sim, consegui passar. Eu lembro que quando meu pai foi embora de casa, é, tinha muito medo da minha mãe se matar, cara. Porque minha mãe era dependente psicologicamente dele, dependente financeira. Ela vivia pra ele, né?
E quando ele foi embora, eu, eu lembro que eu ia trabalhar, meu Deus do céu, como eu orava, sabe? Eu achava que aquela fase nunca Nunca ia ia acabar. acabar. Que loucura. Hoje eu vejo ela independente, trabalhando, comprando as coisinhas dela. Às vezes eu consigo ajudar ela em alguma coisa e, meu, é gratificante, assim. Eu agradeço a Deus imensamente mesmo, porque ver ela hoje e o que ela passou lá atrás. Meus pais foram criados em orfanato, os dois, né? Sim. Meu pai, porque a mãe dele morreu no parto dele, e aí era ele e eu acho que mais 5 irmãos. O pai, acho que pensou, meu, não vou conseguir criar eles e trabalhar, né? Como assim? Sim. E aí o pai deixou, foi colocando ele em orfanato, meu pai foi recém-nascido, e a minha avó colocou a minha mãe no dia que ela nasceu, num Nossa. orfanato, é. Ela tinha um problema de saúde e ela também, eu acho que ela teve depressão pós-parto, sabe? Hum, Porque ela judiava muito da minha mãe. Assim, minha mãe tem marcas no corpo que você fala, meu, não é, não foi uma mãe que fez isso, foi. E por incrível que pareça, quando minha avó ficou velha, quem cuidou dela foi minha mãe. E, e minha mãe é uma mãe maravilhosa pra mim. Então, tipo sim, assim, ela é um grande exemplo, porque ela foi muito maltratada pela mãe dela e ela conseguiu cuidar da mãe dela e ainda ser uma boa mãe, sabe? Então, puta, que exemplo. Meu pai foi sim, criado em orfanato, negro. Ele fala que ele sofria muito racismo no orfanato. Ele apanhava só por ter cabelo duro, sabe assim? sim, E hoje ele é um professor de referência, assim. Eu conheço várias pessoas por aqui que foram alunos do meu pai e que falam super bem dele, sabe? uhum, Inclusive ele deu aula para mim e eu amava. Então, são histórias de superações que não me permite desistir, sabe? sim, Eu não tenho essa opção, porque, meu, meus pais venceram, sabe? Por que, que eu vou desistir por tão pouco? sim. Tá E entendendo? a questão do abandono, né? Ela não teve escolha, ela foi Não, abandonada. Então, foi. a única coisa que ela tinha era vencer, era crescer. Exatamente. E aí, você falou que cresceu num lar assim muito, né? Sua mãe, uma super mãe, seu pai também. E aí vem essa questão, né? Do abandono. Ela foi abandonada, mas ela decidiu não abandonar os filhos. Ela não Exatamente. ela foi acolhedora, né? Ela virou minha filha, né? Hoje, se eu vou viajar, eu levo ela. Eu levo ela no médico. Virou minha filha, literalmente. Assim, eu que cuido dela, E né? aí, por você ter vivido em um lar, assim, super protetor, é, pais maravilhosos, aí você vê a separação dos seus pais, isso. Acabou comigo, eu não vou mentir. Dói muito. Ver sua mãe sofrer assim. Ao mesmo, no início, tive muita raiva do meu pai, mas depois eu entendi que ele merecia ser feliz, né? E eu acho que o maior erro do meu pai foi não ter tido diálogo dentro de casa. Tipo, olha, isso mãe a gente não tá tão bem, olha, isso mãe. Sabe assim? Porque parecia que ele e minha mãe estavam super bem e do nada ele foi embora. Foi um. Foi tão chocante que parecia que ele tinha morrido. Sabe, assim, foi como se fosse uma dor de luto mesmo que a gente viveu. Sim. Porque foi de um dia para o outro que ele foi embora. Não teve diálogo, né? Então, e aí depois, em seguida, ele escolheu ficar longe de nós, filhos, né? Eu Uhum. ligava para ele, ele trocou de número, já não sabia qual era o número dele. Depois eu descobri que ele casou pela rede social, porque ele também não me convidou para o casamento Nossa. dele. Depois eu decidi casar e convidei ele, ele resolveu não vir, porque ele queria trazer a esposa. Eu falei, pai, como você vai trazer a sua esposa no meu casamento? Tipo, não posso deixar minha mãe Desconfortável. desconfortável para deixar a sua esposa confortável, né? Então, e aí ele decidiu não vir e aquilo acabou comigo, porque a gente casa, eu, pelo menos, eu sonhava em entrar com meu pai, né? E ali eu decidi entrar com a minha mãe, entrei com ela, porque foi ela que nunca soltou a minha mão, né? Sim. Então, esse lugar era dela. E é isso, E é tentar. quantas mulheres guerreiras, né? Que são abandonadas, né? Um relacionamento, ah, não tá bom, mas também não conversa e simplesmente vira as costas, né? O que, Exatamente. assim, chega a ser covardia, porque a mulher fica com tudo, né? A mulher tem muita mãe solo que comenta no meu direct, que fala, olha, a gente precisa falar também, porque não é fácil e chega a ser covardia, porque a mulher fica com tudo.
ela foi com as contas da casa, com a educação dos filhos, com o emocional dos Abalado. filhos, abalado, e aí tem que cuidar de tudo. Então, é aquela bagunça que ela organiza sozinha, né? É difícil. E é muito difícil, e a E mulher nem é todas muito as mulheres forte. têm apoio nesse momento. Não tem, né, uma rede de apoio, não tem ninguém que ajude, é sozinha mesmo, é ela. E aí também o antigo parceiro atacando, que tem mulheres que comentam comigo no direct, uma delas foi faz umas 2 semanas atrás, falou, nossa, eu dou conta de tudo, e ainda quando eu saio, porque eu tenho esse direito, né, Exatamente. fala que eu tô gastando dinheiro da pensão, que, né, então assim, o que eu tenho para falar disso, meu, continua sendo mulher. Continua sendo essa mãe, continua sendo essa mulher que você é. Não tentar se justificar, né? Porque a gente tenta mostrar que a gente. Não, eu sou uma boa mãe. Não, não mostra. Mostra pro seu filho, porque igual você reconheceu. E o seu filho lá na frente, ele vai reconhecer que é a Exatamente. mãe que você é, o esforço que você fez. Então, eu falo para as mães solos aí continua. Não busca reconhecimento do seu ex-parceiro, porque não vai ter, né? E amanhã depois quem vai recompensar é os É o nossos filho. filhos, né? Porque é o nosso maior fruto, é os nossos filhos. E eu acredito que deve ter sido muito difícil para você e para sua mãe. E assim, ela foi guerreira, você foi mais ainda, porque você guardou a sua dor Pra cuidar para dela. cuidar dela. A gente não. Chega um momento que a gente tem que engolir mesmo e só ir, né? Mulher seco. Só vai. Só sobrevive, embora que dias melhores virão. Mas a convivência de vocês hoje em dia é boa? Eu, Do meu seu pai? pai. Então, quando eu tive a minha filha, ele entrou em contato comigo, né? Porque ele queria conhecer ela e tal. E aí eu permiti, porque Deus é amor, né? Sim. Então a gente tem que tentar Aprender a perdoar. perdoar, né? Porque assim, meu pai, ele nunca foi um mau pai. Meu pai, ele, nossa senhora, ele foi um pai maravilhoso, né? Então, eu não podia deixar a separação dele com a minha mãe afetar. Ele deixou, né, isso acontecer, mas eu queria ser diferente. E aí trouxe ele para minha casa, até a esposa dele foi na minha casa. Eles conheceram a minha filha, mas se afastaram de novo. E aí eu decidi também que eu não vou ficar correndo atrás, porque isso só me machuca, né? Sim. Só me machuca. Então, eu respeito o afastamento deles e tá tudo bem. O importante é ele ser feliz. Se ele tá feliz da forma que ele tá vivendo, pra mim tá tudo bem. O importante é que você superou, sua mãe superou, né? É. E aquilo que a gente tava falando, parece que nunca vai acabar, mas passou. Tem até uma frase que eu sempre falo, toda vez que choveu, parou. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter essa consciência, tudo vai passar. Vai. Né? Então é isso. Eu super amei mesmo. Me motivou bastante, porque eu acho que o maior intuito é esse, né? A gente motivar as pessoas que estão assistindo e eu também, né? Porque a gente pega um pouquinho ali das experiências. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade. Que Deus continue te abençoando grandemente, que Ele te conserve essa pessoa maravilhosa que você é. Eu só tenho a agradecer. E onde eu for, eu vou falar da Keisa profissional, da Keisa amiga, mulher, porque eu for que a gente se conhece desde criança. Exatamente. Mas a gente nunca teve proximidade. Eu frequentava a sua casa, mas a gente nunca. E aí Deus proporcionou esse momento pra gente. Eu só tenho a agradecer. E deixa um recadinho para as mulheres que estão assistindo a gente. Gente, eu separei um versículo aqui que eu acho que tem tudo a ver com a pauta, né? Que é 1 Tessalonicenses. Eu sou péssima para falar. Capítulo 5, versículo 11. Deixa eu só mostrar aqui. Gente, a minha Bíblia é cheia de post-it, que uma das metas desse ano é ler pelo menos a metade da Bíblia. E aí o versículo diz assim: portanto, encorajem-se e edifiquem-se uns aos outros. Paulo escreveu essa passagem no momento em que as pessoas estavam passando por dificuldades e precisavam uma das outras para se manterem fortes. E eu vejo muito isso hoje em dia, principalmente entre as mulheres, porque a vida já é difícil. Então a gente precisa ser um apoio e encorajar e ajudar uma às outras. E
E as palavras, ela tem poder de construção e de destruição. Então, eu acredito que nós, mulheres, precisamos fortalecer umas às outras, sabe? Quando uma mulher decidir, principalmente nesse caso de feminicídio, se separar, não seja você a primeira pessoa a falar, não, amiga, não sai disso. Não, seja aquela amiga que fala, eu vou segurar a sua mão, vamos juntas, Sim. eu te ajudo, Sim. sabe? Seja Sem essa julgamento, pessoa, né? sem julgamento. Só tenta ser apoio pra ela, sabe? Pra ela conseguir sair dessa situação. E é isso. E você que tá passando por um momento de agressão, um relacionamento tóxico, que às vezes tem vergonha de falar, procura, né, uma rede de apoio e denuncie. Denuncie, porque todo tipo de agressão a gente não, qualquer tipo, seja ele psicológico, físico, o que for, a gente não tem que tolerar, né? E a denúncia também não é um ato de fracasso, é um ato de muita coragem. Muita coragem. Né? E é isso, gente. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima entrevista. Beijo. Beijo, obrigada.